Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, você que está ligado aí nessa semana de estudo da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que você está tendo uma semana abençoada com o estudo da palavra, com a iluminação da mente, com a presença de Deus na tua vida. Sem dúvida, quando abrimos a Palavra de Deus, somos abençoados, somos impressionados e transformados também. Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta aí em Marcos, no capítulo 5. O texto desse capítulo vai direcionar o nosso estudo de hoje. Deixa a tua Bíblia aberta aí. Enquanto você está mexendo na sua Bíblia, eu quero te falar sobre um líder cristão que foi reconhecido nos dias atuais. O nome dele é Charles Colson. Antes de ser cristão, Charles Colson foi conselheiro dos presidentes dos Estados Unidos durante um bom tempo. E ele era mais conhecido pelo nome de Gênio do Mal. Ele esteve envolvido em escândalos políticos e abuso de poder. E ele confessou estar envolvido no famoso caso Watergate, que conduziu o presidente norte-americano Richard Nixon ao impeachment. Ele foi preso e durante o período que Colson ficou preso, ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com a palavra e se converteu ao cristianismo. Tornou-se cristão. Ele passou a ser um instrumento de Deus. E é interessante que quando a notícia de sua conversão chegou à imprensa em 1973, o jornal americano Boston Globe disse o seguinte: se o Sr. Colson pode se arrepender dos seus pecados, existe esperança para todos. Imagine um corrupto se tornar cristão, se tornar um pregador, um instrumento de Deus. Uma história dessa só pode ser comparada à história de Zaqueu na Bíblia, que era um corrupto, um ladrão, e se tornou um cristão, um instrumento de Deus. Essa é uma história sobre uma segunda oportunidade. E é isso que nós vamos aprender estudando o capítulo 5 de Marcos. E falando em Marcos, a própria história de Marcos também é uma história que mostra a importância de uma segunda chance, daquilo que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Marcos, ele é o segundo evangelho na ordem da Bíblia, mas de acordo com os estudiosos, Marcos foi escrito primeiro e serviu de fonte para Mateus, para Lucas e para João escreverem os seus evangelhos depois. Agora, para você entender melhor quem era Marcos, você lembra daquela história que Pedro estava preso e quando Pedro sai da prisão, ele vai até uma casa onde os irmãos estão orando. Sim, essa casa é a casa da mãe de Marcos. Marcos é filho de uma mulher chamada Maria, que financia o ministério de Jesus, as idas e vindas de Jesus, alimentos para os discípulos. Ela é uma das mulheres que financia esse ministério. O nome principal de Marcos era João, ele era conhecido por João Marcos. E Marcos, ele também foi companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Mas quando Marcos viu os perigos e as dificuldades da viagem, ele retornou no meio da viagem. E isso foi até motivo de uma discussão entre Paulo e Barnabé. Mas Barnabé depois o encorajou e viu nele algum valor. Mais tarde, Marcos se tornou um líder, se tornou um pregador, escreveu o evangelho e, de acordo com Paulo, ele se tornou um cooperador. Paulo reconheceu que Marcos ele era essencial para a pregação do evangelho. A história de Marcos nos mostra o valor de uma segunda oportunidade. Pode ser que nessa noite a mensagem de Deus alcance alguém que está desencorajado, que está frio,
e que se sente sem valor. A mensagem de Deus é para você hoje. Deus sabe o valor que você tem e talvez a mensagem de hoje vai alcançar você e a sua vida como uma segunda oportunidade. Agora olhe para a sua Bíblia aí. Marcos capítulo 5. Leia junto comigo a partir do verso 1. Diz assim: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E o verso 6 continua dizendo: Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E a história continua ali até que aquele homem é libertado dos espíritos que estão atormentando ele. Olhe bem para esse capítulo, tem duas coisas que são, por assim dizer, curiosas. Primeiro, é que a expulsão do endemoniado Geraseno, ela é precedida por uma outra história interessante. Jesus e os discípulos, eles estão no mar, acontece a grande tempestade e Jesus, por sua palavra, ele acalma a tempestade. Aí então, em seguida, eles, depois que o mar fica calmo, eles vão em direção a essa margem, a essa terra dos Gerasenos, e eles desembarcam, talvez ali procurando um pouco de descanso, depois de uma noite tempestuosa. E eles dão de cara com esse homem preso em cadeias, sangrando, desfigurado, a própria expressão das trevas, da forma como Satanás prende e destrói a vida de um ser humano. Ali é a expressão de alguém que você olha e você pode dizer assim: bom, esse aqui não tem mais chance, esse aqui não tem mais jeito, não tem mais solução para ele. Ele está preso nas garras de Satanás. A descrição que a Bíblia faz desse homem é de um homem que estava completamente destruído e possivelmente ninguém via possibilidade nenhuma nele. Agora perceba, aquele homem, ele não estava agindo por conta própria. Ele estava dominado pelas forças do mal. Ele estava sob os domínios de Satanás. E isso faz a gente pensar uma coisa interessante. No presente, as pessoas consideram muitas vezes as histórias da Bíblia como uma mera ficção. Contudo, a Bíblia é clara quando ela diz que Satanás existe e que os demônios e sua existência não são mentira. A Bíblia apresenta o mal personificado em Satanás como uma realidade. E essa realidade, ela é uma realidade destrutiva. Jesus Cristo diz que Satanás ele está aqui para roubar, para destruir e para matar. Ele diz isso no capítulo 10 de João. Ou seja, Jesus está dizendo que Satanás existe e que seus propósitos não são bons. Você sabe o que é que Satanás quer fazer com a vida das pessoas? Ele quer destruir os propósitos de Deus na vida das pessoas. E ele procura destruir a vida das pessoas com suas armadilhas, com as drogas, com a sensualidade, com as filosofias pervertidas. Ele procura encher a vida das pessoas de escuridão, dor, tristeza, desespero e angústia. E nós deveríamos saber
que, embora o poder de Satanás seja grande, mas o poder de Deus é ainda maior. E é isso que nós conseguimos enxergar aqui na história do endemoniado Geraseno, em Marcos, no capítulo 5. Satanás procurou manter sua vítima presa em cadeias, mas Jesus apareceu e libertou esse endemoniado gadareno com seu poder. Isso é simplesmente maravilhoso, porque enquanto Satanás manteve o endemoniado preso, Jesus o libertou de suas cadeias. Jesus libertou aquele homem do mal e dos propósitos de Satanás. Isso é, é impressionante, porque Jesus Cristo, como o Deus Todo-Poderoso, foi até aquele lugar. Você consegue visualizar esse confronto do bem e do mal? O fato é que aquele homem, que por muitos anos havia sido vítima do poder das trevas, agora havia sido liberto por Jesus Cristo. Liberto do seu passado, das cadeias e das trevas que o envolviam. Deus é um libertador poderoso. Essa é uma lição fundamental que a gente aprende em Marcos capítulo 5. Deus, quando liberta, ele liberta definitivamente. Ele liberta poderosamente. E o que aconteceu depois? Olhe para a Bíblia de novo. Aqui no verso 18, o texto diz que quando Jesus entrou no barco, o ex-endemoniado suplicava-lhe que ele pudesse ir com Jesus. Mas o verso 19 diz que Jesus não permitiu, mas deu uma ordem a ele. Disse: vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. No cumprimento de uma ordem de Jesus, aquele homem que anteriormente tinha sido vítima do poder de Satanás partiu e começou a anunciar em Decápolis o que Jesus tinha feito por ele. Agora que ele era um homem livre, transformado, ele começou a dizer aos outros as maravilhas que Jesus havia feito na vida dele. Queridos, essa história nos mostra que o poder de Jesus nos liberta e que não há cadeia que Jesus não possa quebrar. Não há vício do qual Jesus não possa livrar. Não há trevas que Jesus não possa derrubar com a sua luz. Não há pecado que a pessoa tenha ido tão longe que Jesus não possa resgatar. Não há culpa que não seja removida pelo poder de Deus. Nós podemos olhar através da história desse homem que não há batalha que possa ser considerada perdida. Em Cristo, mesmo quando a batalha é dada por perdida, mesmo quando o vício escraviza, mesmo quando o pecado domina, Jesus, com seu poder, ele pode nos libertar do império das trevas, como Paulo falou em Colossenses capítulo 1. Cristo nos liberta do império das trevas. Você entendeu? Por meio de Jesus, nós podemos ser libertados de qualquer dimensão do império das trevas. O poder de Deus é grande e ele pode libertar você de qualquer coisa que esteja escravizando você hoje. O que é que está deixando você na escravidão? Quais são as cadeias que te prendem? Eu posso te apresentar esse Jesus maravilhoso que libertou o endemoniado gadareno, tornou ele uma nova pessoa. Você imagina a cena? Esse gadareno voltando para casa em perfeito juízo, com um semblante cheio de vida e de felicidade? Que profunda impressão ele causou nos seus familiares. Um homem libertado. O que um ser humano
livre do pecado, pode fazer pela pregação do Evangelho é impressionante. Pelo testemunho de Jesus, um ser humano livre, restaurado, produz uma profunda impressão do amor e do poder de Deus. Isso simplesmente nos leva a considerar uma coisa muito importante. Será que Deus nos libertou completamente do pecado? Será que tem alguma coisa que está nos escravizando hoje, que nos impede de ser luz, que nos impede de mostrar essa restauração de Deus em nossa vida, que muitas vezes nos impede de ser uma luz de Deus aonde nós estamos? Tem alguma coisa na sua vida que está impedindo você de seguir pelo caminho da luz? Tem uma parte da sua vida que está em trevas ainda, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções? Que parte da sua vida Jesus Cristo precisa libertar hoje? Você já pensou nisso? Você pode dizer hoje que está livre pelo poder de Cristo? Lembra que no início da mensagem eu falei para vocês sobre Charles Colson? Eu disse para vocês que ele ficou preso por 7 meses. E o que aconteceu depois que ele deixou a prisão? Como foi que sua vida seguiu? Tem uma história a respeito dele que fala dos dias que antecederam a sua libertação. Ele estava ocupado com seus assuntos pessoais na prisão, enquanto seus colegas prisioneiros estavam jogando cartas, conversando, e de repente um dos detentos, um homem de 1,80 m, chamado Archie, ele gritou: "E aí, Colson? O que você vai fazer quando sair daqui? O que você vai fazer por nós?" E naquela hora todo o ambiente ficou em silêncio. Todos os ouvidos, eles ficaram atentos para ouvir a resposta de Colson. E Colson respondeu: "Eu jamais esquecerei de vocês." Então Archie gritou de novo: "Isso não é verdade. Isso é uma conversa fiada. Você vai esquecer da gente." Todo mundo diz a mesma coisa. Todos que passam por aqui, e eu já vi muitos passarem por aqui, todos dizem que não vão se esquecer de nós, mas quando eles saem, a primeira coisa que acontece é nos esquecer rapidamente. Na verdade, ninguém se importa conosco. E essa era a visão de Archie, aquele colega de prisão de Charles Colson. Mas veja que interessante. Hoje, podemos dizer, 35 anos após aquela conversa entre Colson e Archie, milhares de cristãos voluntários de igrejas em 113 países do mundo se ocupam em ajudar prisioneiros por causa de um ministério de Charles Colson. Quando ele saiu da prisão, ele fundou uma associação de assistência para a comunidade prisional. Ele fez isso em 1976. E, pelo serviço relevante prestado à espiritualidade dos prisioneiros, Charles Colson, ele também ganhou o prêmio chamado Template, que é um prêmio específico para pessoas que prestam serviços espirituais relevantes para a humanidade. Veja, uma coisa quase que improvável. Um político corrupto envolvido num caso que foi escândalo mundial é preso, se depara com o perdão de Cristo na prisão, é transformado e, quando sai da prisão, dedica sua vida ao ministério da espiritualidade dos prisioneiros do mundo inteiro. Agora veja que interessante, ele foi liberto da prisão e imediatamente foi ajudar aqueles que sofriam nas prisões em todo o mundo.
É isso que acontece quando nós somos libertados por Cristo. Nós imediatamente passamos a ajudar aqueles que estão presos nas cadeias do mal. É assim que funciona o Evangelho. Nós estamos presos, estamos escravizados, estamos perdidos, mas quando nos encontramos com Cristo, quando Cristo nos encontra nas trevas em que estamos, na escravidão em que estamos, ele nos liberta. E quando nós somos libertados, imediatamente nós passamos a ser instrumentos de Deus para libertar a vida de outras pessoas. Foi assim com Charles Colson, foi assim com o endemoniado Geraseno e pode ser assim com você. Hoje eu oro para que você seja libertado da escravidão de qualquer pecado que esteja atormentando sua vida. Que você seja libertado de qualquer sentimento que torna você prisioneiro do mal. Que você seja libertado de qualquer pensamento que está te fazendo mal. Que você seja libertado das cadeias, das estratégias em que Satanás te colocou. E eu te garanto uma coisa: quando você aceitar pela fé essa libertação que Jesus Cristo vai fazer na sua vida hoje, você não vai conseguir nem ficar em silêncio e nem ficar parado. Pelo contrário, você vai fazer assim como o endemoniado gadareno. Você vai dizer: Senhor, eu estou pronto. Eu quero ir. Eu quero ser um instrumento teu para que outras pessoas sejam libertas dos vícios, sejam libertas da escravidão, sejam libertas do mal, sejam libertas das trevas em que se encontram. Você crê nisso? Essa é a sua decisão. Você precisa tomar uma decisão hoje. Ser liberto da escravidão do pecado pelo poder de Cristo. E se permitir ser um instrumento nas mãos dele, para que outras pessoas conheçam que Jesus Cristo é a chave para a liberdade. Eu convido você para uma oração nesse instante. Feche seus olhos. Nosso Deus, na maioria das vezes em nossa vida, nos encontramos em trevas, presos a hábitos errados, a pensamentos errados, a sentimentos negativos, presos, enredados nas cadeias do mal. Mas nesse momento, nós suplicamos que o mesmo poder que deu uma segunda oportunidade a Marcos, o mesmo poder que libertou o endemoniado Geraseno, o mesmo poder de perdão que encontrou Charles Colson na prisão, o poder que pode ser visto na tua palavra, o poder que pode ser sentido agora entre nós, que esse poder nos liberte e que dê uma nova direção à nossa vida. Que ao sentirmos a tua paz, nós possamos estar em pé e dizermos como o Geraseno: Senhor, eu vou. Porque chegou a hora em que esse mundo precisa de homens e mulheres, de garotos e garotas decididos, não apenas a fazer a vontade de Deus, mas a ser a vontade de Deus. E é por isso que nós oramos, Senhor. E é isso que nós te pedimos, suplicantes no nome de Jesus Cristo. Amém. Que bênção! Hoje, pela fé em Cristo e na sua palavra, você pode dizer que é um jovem, uma jovem livre, um homem livre, uma mulher livre pelo poder de Deus. A liberdade em Cristo está acessível a você hoje. Basta você crer. Amém? Um grande abraço. Lá no final da semana, eu vou estar com vocês de maneira presencial. Vai ser uma bênção. Nós estaremos juntos no finalzinho dessa semana. Um grande abraço para você. Que Jesus Cristo te liberte e te abençoe. Amém?